Olá, pessoal. Bom dia. Aqui quem fala é Thiago Vasconcelos, diretor executivo da Tier One. E nessa quinta-feira, 18 de junho, eu tenho o prazer de contar com a presença e participação nessa live dos diretores das agências Virtuoso Members aqui no Brasil. Começando pelo Beto Conte, da Trip Travel de Porto Alegre, Flávia Duque, da AG1 de Curitiba, Frederico Levi, da Interpoint de São Paulo e Virgínia Pelufo, da Menton Viagens de Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado pela presença. Peço desculpas um pouco por a gente ter começado alguns minutos atrasados. A gente estava num bate-papo muito bom aqui antes de eu ligar a transmissão. E agora eu quero que vocês façam parte também desse nosso papo muito bacana. O objetivo aqui são essas agências que são referências no nosso mercado quando a gente fala em especial em viagens de luxo, né? Compartilhar um pouco das experiências diante da crise da Covid-19 e quais são as perspectivas, como eles têm agido diante de todo esse cenário. Então, eu vou começar pedindo para que cada um, né, de vocês se apresente. Flávia, vou começar por você. Conta um pouquinho como é que você ingressou no turismo, quando você também se tornou virtuoso, como é que tem sido essa experiência para você? Bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Thiago, por esse convite, agradecer toda a audiência. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito interessante para a gente trocar um pouco de experiências nessa coisa que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente, a gente só tem esperança, né? Enfim. Mas eu acho que o turismo está na minha vida desde sempre, né? Eu sou filha de 2 historiadores e o meu pai sempre teve muito essa coisa de o que entregar para a gente eram viagens e conhecimento e a vida toda, então a gente viaja desde que eu me entendo por gente. E eu sou formada pela UFPR aqui em economia, né? E me formei e acabei, eu tinha trabalhado em uma agência e acabei dizendo, não, não é números que eu quero fazer o que eu sempre gostei, e montei a G1 em 93. E tem uns 15 anos que eu vi que esse mercado upscale era um nicho muito interessante para ser desenvolvido. E o que eu fiz? Eu investi muito em viagens e em conhecimento, né? Balizado pelos meus pais, obviamente. Minha mãe é minha parceira de incursões na Ásia, então é muito interessante. E em 2017 nós nos unimos ao Virtuoso, eu acho que para coroar essa experiência desse trabalho que eu faço mais focado mesmo. Eu não gosto muito da palavra luxo, mas eu gosto da palavra conhecimento e experiências. E eu acho que o Virtuoso traz esse networking justamente para a gente poder agregar ao nosso principal target, que é o nosso cliente. Eu concordo com você, Flávia, em 2 pontos que você citou muito importantes. Um, a questão da banalização do luxo, né, que era uma questão que a gente já vinha discutindo há muitos anos, e como é que isso vai ser também agora pós-Covid. Mas uma que me surpreende muito desde que eu te conheci a primeira vez é como você investe em viajar para conhecer. Eu acho que você é uma grande referência no Brasil com relação a isso. A gente, quando visita, você realmente sente que você veste a camisa, você investe em você mesmo e na sua empresa. Isso realmente me chamou muito a atenção quando eu te conheci. Vamos lá. Imagina, imagina. Beto, apresenta um pouquinho para a gente a tua história da Trip and Travel, como é que vocês começaram também como STB, né? Então, como é que é todo esse teu histórico aí e como é que vocês foram parar no Virtuoso? Bom dia a todos, então é um prazer estar aqui também acompanhado, distante, mas próximos, né, gente? Como a gente tem feito há tantas semanas, né? E então a minha formação, a minha primeira vivência internacional foi o intercâmbio que eu fiz high school nos Estados Unidos, voltei, fiz engenharia civil e arquitetura no Brasil e queria ter novas experiências internacionais, né? Daí fui dentro da área de experiência de trabalho, trabalhei na antiga Iugoslávia, sou bem vintage, e depois uma especialização na Suíça na parte de cálculo estrutural. E para fugir do inverno europeu, inverno suíço, né? Fui para a Ásia, que era para ser algumas semanas, acabou sendo um ano sabático, e como tem o nosso conceito, é o conceito para todos que estão aqui, né? Você sempre volta diferente para a viagem. Daí eu
decidi canalizar algo para que me desse mais satisfação em todas as áreas, que eu gostava de história, jornalismo, línguas e viagens. E eu encontrei, né, ao retornar ao Brasil, depois desse período de 3 anos pelo exterior, né, no STB, essa oportunidade de conciliar todos os interesses. Então, desde 88, nós temos a Trip and Travel, que representa o Student Travel Bureau, que então é o nosso braço de intercâmbio, né? E desde 94 nós começamos a fazer viagens de imersão cultural. Então, Monsieur Roche, um grande humanista, historiador francês aqui de Porto Alegre, com o qual eu estudava, me convidou para a gente montar uma primeira Grand Tour de France. E isso funcionou tão legal, essa história de uma imersão cultural, né, dentro da linha que a Flávia curte ali de história geopolítica, né? Então a gente dava palestras antes da viagem, durante a viagem, sempre com um especialista do destino, e nisso já são 26 anos. E ao longo do tempo a gente foi vendo que muito legal ter toda essa bagagem estrutural do conhecimento, compartilhamento do conhecimento, mas para quem acompanhava, que era eu, era muito importante ir melhorando a estrutura hoteleira e de serviços, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi agregando cada vez mais e, no final, sei lá, 10 anos atrás, a gente já estava trabalhando com serviços top, né? E daí que surgiu o convite, em 2015, do Virtuoso, da gente ingressar, né? Em função desses apoiadores, fornecedores que a gente tinha no mundo inteiro, sempre em cada local. Eu trabalho 2 anos antes de lançar um Grand Tour, né, na escolha dos parceiros, 1 ano antes a gente lança, e tradicionalmente, alguns meses depois, já estava lotado, ou seja, eu tinha 1 ano já para trabalhar em cima do grupo, a relação de grupo e de conhecimento, então é muito legal. Então essa é a minha história, como a gente chegou no Virtuoso. Então, o nosso portfólio ele é bastante amplo, né, porque a gente pega desde Student Travel Budget, né, até o top, mas sempre dentro da linha de conhecimento, né? Desculpa, já estou terminando. Então, a nossa linha sempre é conhecimento, transmissão de conhecimento e aprender ao longo do processo. Legal, Beto. Eu não sei se você sabe, eu também sou engenheiro civil, aposentado, né, pelo turismo. Agora eu vou te falar, ainda mais cálculo estrutural com crédito protendido não é mole não, viu? Vou te falar. Essa aí eu peguei independência, eu peguei uma DP de cálculo estrutural, não tão avançado talvez quanto o teu. Ai, bacana. Virgínia, e você? Conta um pouquinho, você tem uma história com certeza muito interessante para compartilhar, né? Você de uma família de hoteleiros, como é que você veio parar agora no nosso universo das agências? Minha história é um pouquinho diferente, né? Eu sou filha de uruguaios, então também, assim como a Flávia, desde pequenininha sempre viajei muito, né? Porque tinha família no Uruguai, então ia muito para lá, mas também viajei o mundo todo. Eu tive a oportunidade de morar fora em 2002, fiquei quase 3 anos também fora, morando na Inglaterra. De lá eu viajei muito, porque era muito fácil viajar, né? Estando na Europa. Então eu viajava todo final de semana praticamente, então conheci quase toda a Europa, fiz uma viagem de 6 meses de volta ao mundo, de mochilão, né? Era adolescente na época, então viajei bastante. E em 2004, quando eu voltei para o Brasil, o Ponta dos Ganchos, que é o hotel da minha família, estava num momento de ascensão e precisando de pessoas que falassem inglês para receber os estrangeiros. E aí me pediram ajuda, né? Meu sonho sempre foi ser veterinária, nunca imaginei estar nesse ramo, embora sempre amei viajar. E aí me pediram ajuda, né, para ajudar os clientes e tal. Eu fui e em 2005 comecei a trabalhar lá e realmente me apaixonei pela hotelaria. E aí estudei, me formei em hotelaria, depois fiz pós-graduação em marketing, especialização em marketing hoteleiro, enfim. Segui essa área por muitos anos, fiquei 13 anos no Ponta dos Ganchos, e 2 anos atrás eu decidi mudar um pouquinho de áreas, queria um novo desafio, né? Já estava há muitos anos na empresa familiar também, de alguma forma. E aí saí e a Fabiana, que é a fundadora da Menton, me convidou para trabalhar com ela. Então, eu entrei em sociedade com a FAB 2 anos atrás, em 2018, e desde então estou na Menton. Mas a Menton existe desde 93.
então também já está há muitos anos no mercado, e entrou no Virtuoso em 2015, então já faz aí uns 5 anos que estamos. A Fabiana vinha já trabalhando muito esse segmento também de luxo, já, né, já vinha participando das principais feiras, e a convite também viemos para o Virtuoso. Ah, é bacana. Olha, eu vou aproveitar e perguntar que também acho que muitas pessoas que estão aqui na live querem saber como é que está o Ponta dos Ganchos, como é que está a abertura? Resumido, mas bem já faz um resumido. jabazinho aqui para a família. Vou aproveitar. Ponta dos Ganchos está fechado, reabre dia 1º de agosto. Então, 1º já de está agosto. tudo certo, dia 1º de agosto vai reabrir. A gente fechou em final de março, metade de março ali para o final, né? Ficamos quase 4 meses fechados, e agora em agosto voltamos com tudo. Que bom, que bom. Obrigado, Virginia. Fred, e você? Bem, você eu já conheço faz tempo, né, dessa turma, né, fazendo as minhas viagens de esqui na época que eu esquiava bastante ainda. Já faz um tempinho, ó, a minha trajetória no turismo, acho que como alguns, eu vejo que a sensação que dá é que ninguém foi no turismo por vocação a princípio, né? Tinha a vocação de turista, de gostar de viajar, começa em uma outra atividade e acaba passando por turismo. Para mim, também não foi diferente. Eu trabalhei por uns 15 anos antes de entrar no turismo no mercado financeiro. Então, trabalhei em corretora, trabalhei em banco estrangeiro, sempre baseado aqui no Brasil. E a Interpoint, uma empresa familiar, quer dizer, nasceu dentro de casa com a Heloísa. E depois de um certo tempo, eu estava bem envolvido, como nosso principal produto de venda é o esqui, quer dizer, eu sempre gostei bastante de esquiar, sempre tive muito vínculo, e acabei em 2001, né, o ano dos atentados lá, o ano fatídico para o turismo, quer dizer, hoje, o ano fatídico é esse agora, não é mais 2001, né? Até então, 2001 foi o ano que eu fui para o turismo, quer dizer, eu fui em junho e em setembro teve o ataque às torres, e foi, quer dizer, foi uma paradeira grande, nada comparado com o que está sendo agora, como alguns outros problemas depois, e fui me envolvendo. Depois que estava já dentro do mercado de turismo, alguns anos, fiz uma faculdade de turismo também, para ver se conhecia mais, mas a teoria é bem diferente da prática. Realmente o que a gente vê no dia a dia não tem nada a ver com a teoria acadêmica, e fiquei me envolvendo muito. Foi realmente uma paixão, né? Daí aquele monte de atividades, viagens e tudo, você acaba se envolvendo demais. Nos últimos anos, a gente entrou em 2015, começou a fazer parte do Virtuoso, também é um mundo que a gente já participava dessas. A gente está dividido em 2 segmentos, um no segmento de operação, outro de agência de viagem. Então, a gente participava muito do mundo das operadoras, também o mundo das agências mais exclusivas, e então estava praticamente dentro do mesmo negócio, com um olho dentro de dois segmentos diferentes, assim, acompanhando, né? Desde 2015, já ingressando no Virtuoso, foi uma experiência muito boa, né, aumenta muito a relação de contatos, tudo, e desde então, quer dizer, ficou aquele dia a dia que a gente vive e não percebe, né? Só percebe quando dá uma travada dessa, as coisas saem do eixo um pouco. Legal, Fred, né? Não, super legal. Bem, pessoal, aproveito, Fred, diz que eu estou mandando um beijo para a Lu e um abração para o SEC também. Obrigado. Eu vou, então, agora entrar para a nossa primeira rodada efetiva de perguntas, né? E a primeira delas aí é específica sobre cruzeiros, né? Qual foi o último cruzeiro que você realizou e qual foi a melhor experiência que você já teve a bordo de um navio? E aí eu vou convidar a Virginia, você quer comentar para a gente, compartilhar a sua última experiência e qual foi a melhor surpresa que você já teve a bordo de um navio? Claro, posso comentar. Bom, eu não tive muitas experiências em cruzeiros, porque entrei para essa vida de agente de viagens recentemente, mas eu já fiz, o último cruzeiro que eu fiz foi um Regent, que ia de Roma até a Costa Amalfitana.
Tá super bem. Super bem. Comecei bem. Na verdade, foi o segundo cruzeiro que eu fiz. Mas foi muito interessante, porque o outro cruzeiro que eu tinha feito tinha sido naquela época que eu morava na Europa, então outro perfil, completamente diferente. E foi uma grata surpresa, porque eu entendi, né, como eram esses cruzeiros de luxo, que são completamente diferentes, né, são super pequenos, exclusivos, muito diferente daquela visão que as pessoas têm, né, de massivo e tudo mais. E uma das coisas que me surpreendeu realmente muito foi a gastronomia. Né? Eu tive um jantar que eu lembro até hoje do perfume da comida, da apresentação, a experiência, todo o serviço, foi realmente muito especial. Ai, que bom, que bom. Quando foi esse teu último, Virgínia? Nossa, faz uns 6, 7 anos. Ah, tá. Não, eu Faz queria um saber se tempinho você teve já. em algum dos navios da companhia. Bacana. Beto, e você, como é que anda a sua experiência cruzeirística? Não, eu adoro o formato, a questão da gente ter nossa casinha sobre as águas é perfeito. Eu já fiz 15 experiências de navegação ao longo da minha vida, né? E desde cruzeiros marítimos, fiz os quatro grandes rios da Europa, o Danúbio, o Reno, o Douro e o Ródano. Experiências mais pequenas, tipo veleiros, gulets na Turquia, os peniches na França. Então, eu acho que a experiência da água é maravilhosa, né? Então, principalmente esses fluviais de que tu está te deslocando como era o eixo comercial na Idade Média, né? Chegando diretamente no centro histórico, isso é muito bacana. Outros fantásticos, a Polinésia Francesa, Alasca, Bárbaros, eu gosto muito desses destinos de extremos, né? E falando de extremos, o meu melhor cruzeiro foi o ano passado, quando a gente fez com a Silversea a Antártica, né? Então, o conceito de cruzeiro de expedição, o ano que vem a gente vai repetir com o Ártico, né? Então, e depois Galápagos, ele é bárbaro, né? E o porquê que eu amo de expedição, porque além de ter todo o conforto, né, o número pequeno de passageiros, a gente se apropriar da embarcação, né, que os cruzeiros de luxo nos proporcionam, né, é a qualidade de conhecimento, né? Então, é sempre acompanhado com especialistas, na véspera dos desembarques, né? Palestras com biólogos, geólogo, glaciologista, historiador, né? Então, A imersão, né? Porque é que nem você ir na Europa e às vezes você vê ruínas, se você não tem alguém te passando aquele conhecimento, são só ruínas, ou na Antártida só são pedras e geleiras. Você entendendo o que aquilo significa e representa, a experiência, eu acho que esse é realmente das grandes diferenças dos cruzeiros de expedição, em especial a Silversea, que foi pioneira no expedição de luxo, digamos assim, com todo o conforto e sofisticação que você tem nos navios tradicionais da frota deles. Não, foi bárbaro, porque ao longo dos dias, e eu gosto desses longos, né? Esse era de 11 dias, né? Então, a gente vai se apropriando do tema, do conjunto, da região, né? Então, no final, a gente já estava torcendo pelo Scott Amundsen na conquista do Polo Sul, as experiências do Skeleton. Então, é muito legal, né, esse resgate da época heróica dos exploradores, né? Com todo um conforto, né? Que nem a gente dizia, a gente passava o dia na aventura e voltava para o conforto da nossa casinha, né? Então, é excelente, eu acho, as experiências de cruzeiros, né? De trem também, o ano passado fiz Transiberiano, mas só dentro do mesmo conceito, né? Chegar, te apropriar da tua cabine, colocar todas as roupinhas no armário e só se preocupar 7, 10 dias depois é muito bom, né? Então, recomendo muito todas essas experiências que eu tive e outras que estão nos projetos. Bacana, bacana, Beto. Obrigado por compartilhar. Eu aproveito também para falar com os nossos colegas que estão assistindo a gente. A Silversea acabou de receber o Silver Origin, que é o novo navio que vai fazer as Ilhas Galápagos, em substituição do Silver Galápagos. Eu convido vocês a assistirem os vídeos, né? A gente também vai produzir um que vamos estar lançando em breve, porque realmente esse vai ser um navio muito especial, que vai ficar focado exclusivamente nesse destino durante o ano inteiro. Fred, conta pra gente qual foi o último cruzeiro que você realizou
e alguma experiência aí que foi marcante para você? Bom, Thiago, o último nós fizemos juntos naquela viagem do Da Bristol, Crystal. da reunião lá do Comitê Latino-Americano. A gente foi do México a Guatemala, curtinho, não deu para aproveitar muito o lazer. Não foi no Panamá? Não, Panamá era Guatemala. Não, a gente voou via Panamá. A gente voou de Copa, nos encontramos. Fomos no mesmo voo, mas nos encontramos só com o avião descendo já em Puerto Vallarta. E então, quer dizer, foi uma viagem curta mesmo, bem de trabalho. Mas a que mais me marcou não foi a primeira. Quando eu era pequeno, viajei, fomos de Santos para Bahia num cruzeiro muito tempo atrás, SS Vendan se chamava. Mas a que mais marcou, eu acho que também vai um pouco ao encontro a do Beto, que eu fui para a Antártida 2 vezes. A primeira vez eu fui numa viagem que cruzava o Drake de avião e fazia só o cruzeiro localmente. E a segunda vez eu fui cruzando o Drake. E realmente é uma viagem... Tem que gostar, mas para quem gosta é fascinante. Tanto que eu fui 2 vezes. Eu lembrei dessa história. Na segunda vez que eu fui eu e meu filho. Ele tinha 10 anos na época, faz tempo já, hoje ele faz 24 agora nesse mês. E a gente fez... Foi uma experiência maravilhosa, né? A ida foi muito tranquila, tal, mas a volta cruzando o Drake foi realmente a experiência do Drake, né? Aquela onda de 25 metros, o navio embaixo da água praticamente, e as paisagens, né? Você está lá na Antártida, você está é aquilo que você falou, não é só a paisagem, mas você entendendo um pouco e o porquê que estão essas bases todas lá e o que representa esse continente para todo mundo, para a humanidade em geral, né? Quer dizer, é uma coisa muito diferente. A forma que eles fazem para você realmente, quando está lá, apesar de ter, né, vários cruzeiros simultâneos, não muitos que nem Caribe e Europa, mas você tem a sensação de inóspita, uma coisa inóspita, porque você nunca vê ninguém, né? Você está sempre, parece que o seu navio está sozinho. Isso quando eu fui essa última vez. E para quem tem, né, um pouco menos ou mais paura do Mar Bravo, faz a travessia de avião, que também é tranquilo. Então, o cruzeiro tem essa facilidade, assim, não só de você estar, por exemplo, num lugar mais turístico, mais popular, como o Caribe, os cruzeiros de verão, que você conhece vários lugares, estando no conforto de estar num bom navio, como as expedições mesmo, que o dia inteiro você está naquele ambiente exterior do navio, passeando, explorando, subindo um vulcão, e quando você volta, você tem o prazer de estar num navio de primeiro nível, com toda a comodidade, o luxo, né? O hotel, conforto. sim, exatamente. Exatamente, qualidade do serviço. E principalmente nessa exploração, a qualidade das palestras que acontecem do pessoal envolvido no meio ambiente mesmo. Então, você aprende muito nesses cruzeiros também. E eu acho que você tocou num ponto importante, eu acho que a gente sempre ressalta, né? A Antártida não é um cruzeiro indicado, às vezes, para um marinheiro de primeira viagem. Ele tem que saber que quando você atravessa o Estreito de Drake, que fica entre Ushuaia, o porto de Ushuaia e a Península Antártica, é uma região que o mar pode ser muito bravo, tanto é que brincam, né? Ou é o Drake Lake, que é quando ele está flat, ou é o Drake Shake, quando você tem essas ondas aí de 15, 20 metros e realmente o navio balança. A gente sempre diz que não é uma viagem para marinheiro de primeira viagem, ou a pessoa tem que estar bem ciente dessa questão, mas a recompensa de você ir para um lugar isolado, a gente brinca, é o único continente onde não teve caso de Covid, né? Então, tem uma razão por isso também. Flá, conta para a gente agora como é que está o seu mundo no universo dos cruzeiros. Assim, de um modo geral, a coisa está realmente mais parada, né? Eu acho que a questão não só do cruzeiro, mas eu acho que, de um modo geral, essa limitação do brasileiro ir para fora, eu acho que é um grande impeditivo. E o que eu tenho sentido é, muito timidamente, os clientes voltando a procurar alguma coisa mais perto, mais Brasil.
né, casas, enfim. Só que eu sou uma apaixonada por cruzeiros e acredito muito no produto, porque eu acho que é uma forma de você explorar, como o Beto disse, no conforto de você voltar e ter o teu canto, de ter a tua roupa no armário, enfim. O último cruzeiro que eu fiz foi ano passado, até o Fred estava junto. A gente fez Barcelona-Roma no Silver Spirit, no Silver Sea, né? E foi uma experiência super legal, porque a gente fez Córcega, Sicília, então foi muito interessante. Mas o mais bacana foi porque eu já tinha feito em 2012 o próprio Silver Spirit. Só que eu tinha feito da Turquia... Conta a história, conta a história. Ele fez da Turquia para a Grécia. E o navio teve uma remodelação e mudou vários conceitos. Então, é muito interessante você ter essa visão diferente do mesmo produto, né? A repaginação do produto. Né? Ele se transformou, virou outro navio, né? Além da decoração, acho que é importante contar, eles estenderam em aproximadamente uns 20 metros o comprimento total do navio. Existem alguns vídeos na internet, inclusive, que a gente pode ver, acho que foi no final de 2018 que eles fizeram essa transformação, e eles fizeram isso para o navio se adaptar ao padrão do Silver Muse, né, que é o novo navio flagship. Agora a gente vai ter também o Silver Moon e o Silver Dawn futuramente, e para deixar ele no mesmo padrão desses novos navios flagship. E assim, foi muito bem recebida essa mudança, tanto por parte nós, do trade, assim como também pelos clientes. Não, sensacional. E assim, mudou mesmo. E eu acho que a experiência não é tanto o cruzeiro em si, do navio, da decoração, mas do que o cruzeiro te proporciona, né? Eu acho que essa questão de você ter contato num curto espaço de tempo com várias culturas e vários locais diferentes, eu acho isso de uma riqueza absoluta. Um cruzeiro que eu fiz, que eu fiquei muito apaixonada, foi para o Alasca. A Antártica está no meu target. Então, você sabe que eu trabalho por targets, né? Eu boto ali eu vou e até conseguir fazer, e a Antártica está realmente, e o Ártico também. Uma amiga minha, a Flávia Pires, ia fazer agora com a Mir Klink de expedição no Ártico, que também eu acho que é muito interessante, mas obviamente que eu quero fazer com um Silver Sea. É óbvio que é o produto que a gente vende, né? Você vai ficar feliz de escutar isso. Não, mas com certeza absoluta, né? Agora, uma coisa bacana que você comentou do Alasca, eu já fiz Alasca, a Beto falou também que fez. O Alasca, diferente da Antártica, é um lago, porque você navega muito por canais, né? Então, as pessoas que ficam mais receosas de navio balançar ou não, o Alasca é um destino super recomendável, em especial a parte mais do sul, quando você não vai até Anchorage. É uma navegação muito tranquila, é muito cênica também, porque parece quase um fluvial, porque você está sempre navegando entre canais, montanhas, geleiras, e é uma viagem assim que eu também recomendo muito para, às vezes, famílias fazerem, porque os passeios, atividades que existem são incríveis. Pesca, dog sledding, trilha, mountain bike, quadriciclo, rafting, né, aquele caiaque nas águas, ver baleias, passeios de hidroavião, geleira de helicóptero. É um destino assim muito bacana, muito acessível também. Bem, pessoal, então vou perguntar agora, vou para a nossa próxima pergunta, e essa acho que a gente vai tocar nos pontos muito importantes, e aí eu quero saber a opinião de vocês com relação a eles. Então, na opinião de vocês, quais vão ser os principais desafios para que a gente consiga retomar as vendas das companhias de cruzeiro de luxo, né? E aí, se vocês quiserem comentar também o que vocês acham que essas companhias poderiam fazer para estar acelerando essa retomada, eu acho que seria bacana que a gente está colocando isso em pauta também. Fred, vou começar por você. Você quer fazer alguns comentários com relação a esse tópico? Vamos lá. O principal desafio é convencer o cliente que o ambiente do navio vai ser um ambiente saudável, não por falta de argumento, mas por um temor natural, né? Então, ficou muito em cima da mídia, o pessoal preso em navio, aquelas coisas todas.
A gente já via, antes desse problema, uma série de equipamentos de limpeza, de spray de álcool, todas essas coisas. Lógico que tudo isso vai mudar. Tanto eu vejo o navio como um avião, por exemplo, com ar-condicionado, o pessoal reclamando, está num ambiente fechado, mas às vezes em casa, na própria casa, está num ambiente mais contaminado do que num avião, talvez, ou num navio, porque você tem, às vezes, uma janela fechada, no escritório, esses prédios modernos que não abrem a janela, e isso não se fala tanto, mas vai em cima da mídia do navio. Eu acho que é a questão das companhias apresentarem claramente, até bem técnico, quais seriam os famosos protocolos, né, que é a palavra da moda, né? Novo normal e protocolo, hoje todo mundo fala do evento. Então, esse protocolo de segurança mostrando tecnicamente como é que é feita a limpeza, tudo para mostrar para o passageiro ele se sentir confortável, quer dizer, que ele está num ambiente que não é isso que falam na realidade, né? Ele vai ficar extremamente limpo, saudável, com a ajuda de todos, lógico, tem que ter a colaboração de todo mundo, mas eu acho que vai valer de um marketing grande por parte das companhias e um entendimento por parte das agências para poderem passar isso para o cliente, né? Para você mostrar para o seu passageiro, não é convencer, não, vou te convencer porque é bom, não, realmente mostrar que é real, quer dizer, que o negócio pode ser saudável, é saudável com algumas precauções, algumas medidas, e isso vão ser aquelas coisas que as pessoas vão se acostumar com essas situações, quer dizer, acostumamos com situação de segurança em aeroporto já há alguns anos, hoje, tudo bem, pode ser chato, mas já não é mais problema, porque todo mundo já acostumou, viveu com isso. E a parte da higiene... 3, 4 horas antes, porque você sabe que pode ter fila, que pode ser aquela coisa. Exatamente. E não sei, quer dizer, não vou nem dar opinião médica, porque eu não tenho conhecimento, mas havendo uma carteirinha de vacinação ou que você já teve o contágio, alguma coisa, isso também são coisas que vão acabar ajudando e pondo a gente num caminho saudável de seguir e esquecer esse problema, lógico. Agora, no futuro, no começo, vai ser difícil como tudo, vai convencendo, mas eu vejo do nosso lado, já tem solicitação, tem cliente já pensando no ano que vem, não tem ainda, né, os portos, o que vai estar aberto para brasileiro, o voo, tudo, mas a pessoa já está focada no cruzeiro, como no esqui também, que é um outro ambiente que a gente não se comenta tanto, mas é um ambiente frio, você está fechado no hotel durante a noite, durante o dia você está sempre do lado de fora, mas são ambientes que são, teoricamente, com aparência de maior probabilidade de contágio, mas na realidade igual aos outros. Mas o legal é que o público já está com uma vontade, né, com uma necessidade de querer viajar e se informar. Eu vou te segurar, Fred, porque essa daí tá na nossa próxima pauta, então eu vou te segurar um pouquinho aqui. Tá. Virgínia, eu vou então querer que você comente também, né, quais vão ser os principais desafios e até dando uma sequência aí no que o Fred falou, você que com certeza está a par, né, do que vai ser necessário, né, tendo também, vendo bem de perto o outro lado, né, o lado da hotelaria, como é que estão sendo essas adaptações, essas preocupações. Eu acho que o Fred falou muito bem também que a mídia bateu muito pesado na indústria do cruzeiros, então conta aí um pouquinho, você que tem uma visão bem ampla também do lado que está se organizando para poder receber os clientes, né? Então, eu concordo com o Fred, né? Tenho a mesma opinião de que vai demorar um pouquinho, porque as pessoas ficaram com isso na cabeça, né? De que é um ambiente mais propício a se ter um coronavírus. Mas eu também entendo uma das coisas que eu acho que os cruzeiros vão ter que fazer é educar as pessoas, mostrar para elas que eles sempre foram mais higiênicos, digamos assim, até que os hotéis, né? Porque eles já tinham essa questão de álcool gel, né? Já tinham essa preocupação antes e agora vai vir muito mais forte, né? Os hotéis hoje estão se preocupando um pouco mais com isso, em geral, falando, né, em termos gerais de hotelaria. Os hotéis estão, assim, fazendo protocolos gigantescos, desde, né, o funcionário, por exemplo, de um cruzeiro, ele está lá dentro, ele não fica entrando e saindo.
Claro que ele pode sair quando para num porto, mas em geral eles ficam dentro do navio a maior parte do tempo. Diferente de um hotel que as pessoas estão, né, circulando, entrando, saindo. Então tem essas diferenças que as pessoas não se dão conta, né? E os protocolos estão sendo feitos desde o funcionário que chega no hotel, né? Como que isso vai ser, como que esse funcionário vai entrar no hotel e depois da operação em si, né? O check-in, como vai ser feito, serviço de quarto, os restaurantes. E eu acho que é um grande desafio para a hotelaria, para os cruzeiros, enfim, para todos que temos que atender os clientes, de como atender esses clientes, né, de uma forma que não pareça um hospital, né, mas que pareça, que fique limpo, né, higienizado da forma que tem que ser. Incomode, né? Eu acho que esse ponto de equilíbrio vai ser um grande desafio. Exato, mas que ainda tenha o toque humano, né? Que as pessoas se sintam bem e não se sintam... Eu acho que esse é o grande desafio da hotelaria. Mas, assim, eu acho que num primeiro momento, né, tá todo mundo esperando muita máscara, muito álcool gel, muito tudo. E eu acho que isso aos poucos vai se ajustando. Algumas coisas vieram para ficar e vão ficar para sempre, e outras vão ao longo do tempo, eu acredito que vai mudando um pouco. Ah, legal, legal. Obrigado, Virginia. Beto, e você? Como é que você vê os desafios? Você é super cruzeirista que já está, inclusive, planejando futuras viagens. Como é que você está vendo isso, apresentando para os seus clientes? O que você espera, digamos assim, ver? O que você gostaria de ver por parte das companhias? Perfeito. Então, sempre, né, na nossa área, em todas as áreas, né, transparência, transmitir confiabilidade, né, dúvidas que a gente tem agora, a gente tem que compartilhar essas dúvidas, né? Então, nós tínhamos o grupo agora de julho, né, para o Ártico, a gente conseguiu transferir 100% para 2021, né? Todos aderiram, e, ou seja, confiantes de que empresas como a nossa e a Silversea, né, que são os parceiros, vão estar cuidando de todos os aspectos, né, para ser uma viagem segura, né? Então, o que é importante em todos nós, todos que estão aqui participando, é isso, né? Nós temos que ter claros da situação, colocar os problemas ou as possibilidades de contágio que temos no momento, né? E ficar imaginando os diferentes cenários futuros, né? Sempre contando com o desenvolvimento da técnica, da ciência, da conscientização e de protocolos, né? A área de cruzeiros, ela foi uma das primeiras afetadas, e nós, nesse setor de luxo, e quando a gente fala de luxo, é atendimento mais personalizado, embarcações menores, né, menor número de passageiros, né? Então, o Silversea Cloud, e eu acho que o Wind também, então a gente fez essas duas expedições, a passada e a futura, eles têm uma relação de um tripulante por passageiro, né? Isso no máximo de 250 passageiros, ou seja, eles vão ter muito melhores condições de administrar, né, do que aqueles grandes cruzeiros de milhares de passageiros, né? Então, a Pier One, com o seu portfólio de produtos, né, ela tem essa vantagem de estar com os produtos mais controláveis, né, em função do tamanho e do formato, né? E o mais importante vai ser isso, que as companhias têm que nos transmitir confiança, né? Confiança de que tudo que é necessário está sendo feito, e só vão liberar as saídas quando tiver o domínio, né, deste novo cenário saudável, né, para garantir o que é mais importante para todos nós, né, que é segurança, né? Então, se tem uma grande demanda acumulada, então todo esse 2020 não viajando vai estar louco para viajar em 2021, né? Então, é importante a gente estar preparado para atender bem, né? E com os bons parceiros que nos vão dar essa segurança, né? Então, o que a gente espera das companhias é isso,
né? Campanhas de... Para mostrar realmente o que está sendo feito. Tá? Não ficar só no marketing, né? Digamos assim, ser uma coisa que a gente consiga realmente acreditar, e os clientes também, né? Mas eu acho que todo, como também vocês já comentaram, a questão, né? O Cruzeiro sempre foi um ambiente super seguro, né? A gente conheceu o álcool gel lá, né? É o primeiro lugar que eu lembro ter visto, pelo menos, na vida. Flá, o que você tem a acrescentar aqui, o que os nossos colegas já falaram, com relação à questão dos desafios, né? Você que já está com os próximos objetivos, metas marcados, né? O que vai te dar a segurança de falar, vamos para esse próximo objetivo, vamos para esse próximo projeto? Eu acho assim que realmente os cruzeiros foram mega impactados em razão da mídia, né? De ter colocado a questão de alguns navios, não os navios de upscale, mas os navios grandes, as grandes embarcações, terem ficado, né, em quarentena, em portos, enfim. Então, isso acaba dando uma certa retaguarda em quem estava planejando alguma coisa, enfim. Mas eu acredito que, como todos disseram aqui, os protocolos dentro dos cruzeiros sempre foram mais rígidos e agora serão muito mais rígidos. E eu acho que você colocar quais serão as medidas que serão tomadas vai trazer uma segurança maior, porque eu acredito o seguinte, o passageiro de cruzeiro, ele é um passageiro cativo. Ele é um passageiro que gosta e que investe e que quer fazer a descoberta dos lugares em cruzeiro. E, diferentemente do passageiro de grandes embarcações, eu acho que esse passageiro mais upscale, ele, como são navios menores e um produto mais diferenciado, com um espaçamento maior, com a questão do que o Beto falou, de um tripulante, né, em alguns navios, um tripulante por passageiro, eu acho que ele traz, primeiro, um conforto maior, e segundo, esse passageiro upscale, ele é um passageiro que ele tem mais confiança e mais gana, mais vontade de viajar. Eu vejo os que a gente trabalha, todos estão enlouquecidos para fazer qualquer coisa. Assim, abriu o aeroporto, eles estão indo para São Luís do Maranhão, para e pipoca, eles querem sair. Então, eu acho que essa retomada no cruzeiro upscale, ele vai vir antes desses grandes navios. É a impressão que eu tenho. Justamente por isso, porque ele é um público mais cativo e é um público que tem uma confiança maior, né? E aliado a isso, a realmente serem cruzeiros, embarcações menores e ter esse protocolo mais rígido, né? Eu acho que você falou muito bem, Flá. Eu acho que tem aí um tripé que é tanto os navios, né, serem menores, e isso torna esse controle, garantir toda essa nova segurança, esses novos protocolos mais fácil. Os clientes costumam ser muito mais fiéis, né? E também a gente tem que ver que tem o aspecto financeiro também, né? São pessoas que ficaram mais blindadas, digamos assim, podem ter sido afetadas, mas continuam vivendo a vida muito parecida como viviam antes, tiradas as restrições que a gente tem como população, né? Então, eu acho que a gente também acredita nisso. Legal? Pessoal, então agora eu vou passar para a nossa última pergunta, né, dessa nossa live, e eu vi que tanto o Fred como a Flá já começaram a falar, tocar um pouquinho nisso, né, e aqui eu queria perguntar para vocês, qual é o atual momento dos seus clientes? Se eles estão hoje em dia mais com receio, ou se eles já não veem a hora de viajar? Também perguntar para vocês já acham que é o momento de mandarem ofertas, promoções? Como é que vocês estão lidando com esse momento dos seus clientes? E aí, Flá, você que já estava com essa linha de raciocínio, conta um pouquinho para a gente como é que tá, como é que a AG1 está vendo o atual momento, como é que vocês já estão trabalhando isso com seus clientes? Então, na verdade, a gente, como eu falei antes da gente entrar ao vivo, na contramão de todo mundo, né? A gente está fazendo uma grande reforma na agência, que já estava programada antes do Covid-19, porque realmente eu acredito muito no mercado e eu acho que, passando toda essa problemática, eu acredito que vai ser um 2021 com uma franca recuperação. E, assim, o que eu tenho sentido dos clientes
principalmente os clientes mais upscale, eles estão loucos para viajar, doesn't matter para onde, entendeu? Eles querem sair. Os outros clientes que a gente tem também, eles já estão começando a se mexer assim, 2021 eu quero ir para o Camboja, 2021 eu quero ir, não se tem uma data muito precisa, mas já se tem o sonho. E agora eu vou colocar o que nós temos feito. Uma coisa muito interessante que aconteceu e que me deixa muito feliz de fazer parte da família Virtuoso é uma união das 33. Houve essa união. E nós estamos trabalhando em várias frentes, todas unidas como realmente uma família. E a única ação que eu estou fazendo são ações de marketing, porque todos nós acreditamos e concordamos com isso, da gente começar um processo de se colocar o cliente em etapas, para que você chegue perto do seu cliente em etapas. Então, eu acho que todos aqui estamos obedecendo esse cronograma, né, que foi estudado. Então, a gente está agora na primeira etapa, que é uma etapa de se colocar mais perto do cliente e se solidarizar com o momento, para depois, efetivamente, a gente colocar uma questão mais de promoções e de, enfim, da venda em si, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que não dá para você ir com muita sede ao pote, porque eu não acho nem que seja o momento. Eu acredito que agora, com a abertura das cidades, como Rio, né? Como São Paulo, você vê, Curitiba vai entrar em lockdown sábado. Então, é um país muito grande, a gente tem diferentes níveis, mas eu acredito que essa campanha que o Virtuoso está fazendo é uma campanha que realmente vai nos aproximar muito de uma forma muito delicada, de uma forma muito pensada, de uma forma muito cuidadosa. Obrigado, Pá. Virgínia, e você, como é que a Menton está lidando com seus clientes? Como é que você está sentindo as expectativas deles nesse momento? Eu vejo assim, a gente tem um mix de tudo, né? Tem esses que estão loucos para ir, que abriu, qualquer lugar eles também vão, né? As pessoas não veem a hora. A grande maioria eu acho que está assim. Por outro lado, eu vejo os clientes que estão nas grandes capitais, né? São Paulo, principalmente. São Paulo, Rio, né? Que estão com essa questão ainda mais forte agora, que estão voltando. Porque aqui em Floripa a gente já saiu do lockdown faz um mês, faz mais de um mês. Então, a gente já vê as pessoas de uma outra forma, né? Quase de volta à normalidade, digamos assim. Né? Mas os nossos clientes de São Paulo, Rio, né, que estão ainda com isso muito iminente, ainda estão com um pouco de receio, né? Eu vejo que ainda estão com um pouco de receio, estão planejando algumas coisas mais para frente, mas ainda alguns, né? A gente até fez uma pesquisa, aproveitando a fala da Flávia, né, que as agências Virtuosos se uniram e estão com essa campanha. Né, quem está acompanhando aí nas redes sociais está vendo a campanha que todos nós estamos fazendo. A gente também fez uma pesquisa com os nossos clientes, né, para entender o momento dos clientes. Então, a gente viu muito que as pessoas querem viajar, mas a partir de 2021, muitas pessoas falaram que só vão viajar se tiver uma vacina. Né? Eu acho que as pessoas ainda, principalmente, de novo, esses que estão nas grandes capitais, ainda estão com um pouco de receio porque está acontecendo nesse momento. Eu acho que daqui a um mês, né, que estão saindo do lockdown agora, um mês, 2 meses, vão começar a pensar um pouco diferente, talvez. Então, mas tem um pouco de tudo. Tem os que só vão quando tiver vacina, mas a maioria tá louco para ir correndo, querem ir assim que abrir tudo. Eles ligam, perguntam, o que está aberto, onde eu posso ir? Agora para lugar nenhum. A gente pode planejar mais para o final do ano, para o ano que vem. Não tem voo, né? Não tem voo, a gente não pode entrar em lugar nenhum. Esse é o momento realmente de ficar quietinho, pelo menos nesses próximos meses. Deixa eu só complementar uma coisa. A gente tá tendo, desculpa, a gente está tendo demanda para coisas locais, bem locais, Santa Catarina mesmo, ou, né, os clientes que são de São Paulo, enfim, dentro do próprio estado, mas mesmo assim a disponibilidade já está super curta, né, já não encontra mais muita coisa disponível, porque os hotéis estão operando a 50%, né, as vilas, que tem muita gente interessada, os donos das casas estão nas casas, então a disponibilidade é quase inexistente, então está realmente difícil nesse momento vender qualquer coisa.
que seja para agora. Para compartilhar. Fred, e você, como é que você está vendo o atual momento? A gente estaria quase iniciando temporada de esqui, né, que também é um super carro-chefe da Interpoint, e aí vocês trabalham também como grandes operadores do país desse produto. Como é que você está vendo esse mix todo? Como é que vocês estão trabalhando nesse momento? Bom, quanto à temporada de esqui na América do Sul, realmente tá muito próximo, está começando agora, só que a maioria está começando nesse momento a definir data. Por exemplo, o Vale Nevado anunciou essa semana que só vai abrir 31 de julho, 1º de agosto. Quer dizer, está muito próximo e eles estão esperando muito em cima para definir, porque a gente tem dois problemas, duas situações com a temporada de esqui. Uma é todo a situação Covid e outra a situação climática, que isso é a situação natural que tem todos os anos. A gente tem dois fatores, podem se programar para abrir em agosto, daí podemos ter eventualmente problema climático, não abrir. Então, para nós, na Interpoint, ficou uma coisa mais retardada do que o resto do mercado, justamente porque quem está focado no esqui teve essa demora para as definições. Quer dizer, até então, tem cliente que ainda fala, não, se abrir eu vou de qualquer jeito. Tem o fator que tem que valer a pena abrir para dar o retorno financeiro para o destino. Então, não adianta ter um pouquinho de cliente interessado. E o que a gente tem que ver é que na América do Sul, focando no esqui, são 3 meses no ano para pagar a conta de 12, né? Julho, agosto, setembro é a temporada. De outubro a junho, exceto algumas cidades, por exemplo, Bariloche, que tem uma atividade de verão, mas, por exemplo, Las Lenhas, Vale Nevado, Portillo, são lugares de 3 meses por ano. Então, isso acaba demorando mais. Então, a gente já tem, com isso, a situação do cliente que está solicitando já muita informação para janeiro, para o hemisfério norte. Então, a gente está vendo, eu entendo duas situações. Uma é a vontade do cliente em viajar e tudo, só que a gente está numa situação que não está cobrando pagamento, nada agora, porque se fosse cobrar também, essa vontade dele provavelmente ia passar, se tivesse que pagar agora, certo? Então, você tem que ir mostrando promoções, alguma coisa, e isso acho que vai retomando devagar. Então, acho que na linha que a Flávia falou, desse marketing do virtuoso que nós estamos unidos fazendo, isso está interessante, está mostrando um pouco o desejo de viajar, vai aguçando um pouco o passageiro, mas não está forçando um produto nada, que nem agora, olha, compra que é o último lugar, vai acabar agora, pelo amor de Deus, não vai ficar sem. Não, se você falar isso, você está morto, né? Não dá. Então, eu entendo que está sendo uma retomada bem devagar. Quanto ao mercado Brasil, que muita gente vendo a salvação, a Virgínia falou também, os hotéis estão cheios, a oferta é pequena, só que acontece, muita empresa, agência que vendia fortemente internacional, falou, vou vender Brasil, ou seja, a concorrência entre as agências está aumentando incrivelmente. Para um produto que está todo mundo focando, que é o produto das vilas, que a gente falou, ou casas maravilhosas, que não tem tanta disponibilidade como a gente está imaginando. Por ser Brasil, acho que muito cliente acaba, às vezes, vendo alguma coisa direto. Então, é um momento de uma certa, não euforia, mas de uma certa retomada assim, de consultas, mas não de negócios efetivamente feitos. Tá? São poucos, são coisas pontuais que a gente vê sendo feito. Então, acho que tem que ir com cuidado, com calma, as coisas abrindo aqui, a gente vê shopping abriu em São Paulo lotado, quer dizer, a chance de ter um estouro de contaminação de volta, eu acho que é grande, e então acho que a gente tem que conter um pouco essa euforia, não ser pessimista, mas estar com o pé no chão realista, ver o que realmente vai ser sustentável para a gente seguir vendendo e trabalhando em cima. Acho ótimo esse monte de ideia, otimista, tudo vai, porque vai dando muita ideia para o mercado, mas tem que ser uma coisa programada ainda para o prazo médio longo, para a gente não dá para medir exatamente, mas acho que é um momento de muito pé no chão. Concordo. A nossa visão é bem parecida com a sua também, e acho que a gente compartilha também de um momento parecido com relação aos produtos de cruzeiros, que a gente também fica no aguardo da definição desses produtos, né? Por exemplo, agora a gente vai ter, na semana que vem, a Sea Dream, né, que são conhecidos pelos seus iates, reposicionou seus 2 iates para a Noruega, para fazer roteiros de fiord, só que só disponíveis para noruegueses. A empresa
apesar de ter sede nos Estados Unidos, os donos são noruegueses, então eles têm essa facilidade. A gente vê que a Conan também, por ser uma companhia francesa, navios de bandeira francesa, está fazendo roteiros partindo da França no começo de julho, então a gente também vai ver como é mais focado para os mercados locais, né? E aí a gente vai ver como é que vai funcionar essa dinâmica, vai poder dar um bom norte, mas a gente também não tem muito como promover, divulgar sem ter a certeza dos produtos, né? A gente fica nessa dependência. Beto, e você, como é que você está vendo? Você também trabalha com um produto de intercâmbio, que é um produto, um mundo à parte, né? Nesse nosso universo de turismo, também trabalha com os produtos upscale. Como é que você, dentro dessa sua grande diversificação de segmentos, está vendo o momento dos clientes? E aí acho que também seria legal se comentar se tem diferença do cliente do intercâmbio, se tem diferença do momento do cliente upscale. Como é que está sendo para vocês? Como é que vocês estão avaliando tudo isso? Perfeito. Eu acho que o que eu gostaria de compartilhar para todos que estão nos assistindo, né? Então, é essa questão do momento que a linha que o Virtuoso utilizou de marketing está perfeita, né? Que é inspiracional, é cuidadosa, carinhosa, né? Ou seja, a empatia, a gente se coloca no lugar do outro, sabe? Nesse momento a gente quer ser abraçado, né? Então, eu acho que é isso que cada um de nós, que todos que estão ouvindo, tem que aproveitar esse momento e se fazer com a sua rede, né? Então, com os seus clientes, mostrar toda a nossa preocupação com eles, né? Dentro da Trip & Travel, nós temos 4 pilares que a gente está atuando, né? Então, um é a compartilhamento do conhecimento. Então, eu já percorri 139 países nos 6 continentes e eu estou utilizando essa bagagem que eu tenho, né? Então, eu faço lives todas as segundas-feiras, né? Às 19 horas, cada uma com um destino diferente, Mongólia, Transiberiana, Islândia, Groenlândia, Antártica, né? Então, isso está sendo muito legal para mim, em termos de organizar material e utilizar meu tempo da melhor maneira, colocar energia up, né? E essa relação com os clientes, que a gente sente isso, né? Que eles estão loucos para pegar a estrada de novo, né? E com isso a gente mantém uma continuidade de relacionamento, que é o que eu também sugiro a todos vocês fazerem, né? É organizar algum formato de ter uma continuidade de relacionamento com os seus clientes, né? Que hoje, né, essas ironias da vida, eu acho que a gente está se relacionando muito mais do que alguns meses atrás, pré-Covid, né? Então, as clientes estão mais em casa, estão com mais tempo e estão eagers, né? Por aprender, conhecer e fazer. Então, essa é uma linha que está funcionando muito legal. Eu estou no 8º episódio da série Beto no Mundo. E daí outras também que eu acho que dentro da mesma linha inspiracional do Virtuoso, né? Ações solidárias, a gente já estamos entrando na nossa 4ª drive-thru solidário da Trip & Travel, onde também a gente congrega toda a nossa rede de staff e clientes para participar de ações, e a gente ligou com o que a gente entende melhor, que é a nossa relação com a diversidade do mundo. Então, a primeira ação foi com os caigangues, né, que são os indígenas que nós temos locais aqui no Rio Grande do Sul, depois com os refugiados haitianos, venezuelanos e angolanos, senegaleses, né? E então tá bem legal nisso de se manter próximo, focando no que mais importante nesse momento, que é se cuidar e cuidarmos uns dos outros, né? A terceira ação que tenta ser de venda, né, são as nossas tips and travel, né, que são dicas, né? Então, utilizando todo o nosso conhecimento que a gente tem de mundo e dos cuidados que a gente tem nos nossos Grand Tours e nas nossas viagens, ter viagens de experiências, né, localmente, né? Então, a gente está departamento só trabalhando nisso, na curadoria de destinos, de hotéis diferenciados, pousadas, hotel fazenda, né, dentro de canyon, né? E está sendo muito legal, né? Que é uma forma de a gente se expor também nessa expertise nacional, que é onde vai abrir inicialmente, né? E
E daí, em termos de tours, as nossas Wine Trips and Travel, né? Que a gente vai ter uma em setembro para a região da Campanha, em outubro para a região aí da Virgínia, né? Que a gente divide, que é a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, do Rio do Rastro e as vinícolas locais, né? Que vai continuar, ou seja, se eu podia fazer experiências fantásticas pelo mundo, vamos fazer experiências legais, locais, com o historiador falando da história da vinicultura, com a sommelier acompanhando, né? Então, essas são áreas que a gente viu que é possível e é necessário trabalhar para mostrar, né, a nossa especialidade e essa reformatação necessária neste momento. Acho que era isso. Super bacana. Bem, vocês estão fazendo, então, bastante coisa, hein, Beto? Tentamos, né? Busy we are. A gente também, acho que com essas ações, eu acho que é importante, né, a gente se manter ativo, mas, é claro, respeitando também o momento dos clientes. Eu vejo que, e concordo com o que muitos de vocês falaram, que a gente já está vendo uma procura, uma demanda, as pessoas realmente, ainda mais aquelas que têm um ótimo poder aquisitivo, estão com esse eager, né, com essa fome de querer viajar, de voltar, e assim que a gente tiver essas restrições, dessas barreiras e tiver uma confirmação que a gente não vai ter novos casos, como o Fred colocou aqui também, de uma segunda onda devido a uma abertura talvez precipitada. A Flávia mencionou também que, por exemplo, em Curitiba vão entrar em lockdown, né, agora nesse sábado. Quando isso se estabilizar, a gente vai ter uma demanda reprimida que volta, né, mas eu acho que também é importante a gente não se ficar muito eufórico, né, e manter os pés no chão, né, para não ser aquele voo de galinha, que nem a gente costuma dizer. Bem, pessoal, então a gente está terminando agora essa nossa live com a participação dos diretores das agências Virtuosos aqui no país. Foi um prazer poder contar com a presença de todos vocês, assim como também dos nossos convidados, né, que aceitaram fazer parte. Então, Flávia, super obrigado. Virgínia, Beto, Fred, adorei esse nosso bate-papo, foi super bacana, espero que tenha sido tão bacana para vocês também. Acho que é super importante a gente poder compartilhar essas ideias e experiências, né, e ainda mais vocês que são super referências aqui no nosso mercado. Obrigado mais uma vez, pessoal, até a próxima e fiquem bem com saúde. Obrigada, Obrigado, Thiago. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Prazer, tchau.